No Rio de Janeiro, o Botafogo atropela o Vasco e abre 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já na Fonte Nova, o São Paulo se aproveita de uma falha bizonha do goleiro do Bahia e vence por 3-0. E meus queridos, hoje é naquele esquema, né, 2 jogos no vídeo, 2 análises diferentes, né, então eu tenho que acabar acelerando um pouquinho mais. Começando por Botafogo e Vasco, era um jogo um tanto quanto interessante, um clássico com peso gigantesco. Do lado do Botafogo, viu o seu rival Palmeiras, né, nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, perder para o Corinthians na segunda-feira, então esse jogo na terça tinha um peso gigantesco, porque caso vencesse abriria 6 pontos de vantagem, teria mais uma rodada garantida na liderança do Campeonato Brasileiro, podendo assim relaxar um pouco mais o jogo até ter uma derrota que se manteria na ponta. Já do lado do Vasco, cara, o time ele vem para essa reta final do ano buscando seu principal objetivo, que é se classificar para a Conmebol Libertadores. Estava na 9ª colocação e em caso de vitória ou de pontuar aqui, né, iria ficar ainda mais confortável nessa posição e continuar nessa briga por esse grande objetivo que é voltar à principal competição de clubes aqui da América do Sul. Então, com todo esse contexto já colocado, vamos para as escalações. Bem, o Botafogo poupou o time contra o Peñarol no meio de semana, né, então naturalmente mandou força máxima para esse confronto contra o Vasco, para esse clássico. O time do Arthur Jorge veio com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson e Barbosa no miolo da zaga e Alex Telles na lateral esquerda. Volância, Marlon Freitas e Gregory, ponta esquerda, Almada, fazendo aquela função de meia camisa 10, Savarino, que jogou o puro fino da bola ontem, eu ainda vou comentar dele. Na ponta direita, Luiz Henrique e no ataque, fazendo a centroavância, Igor Jesus. Já do lado do Vasco, o Rafael Paiva mandou o time com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e o Léo Pelé, nesse miolo da zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Matheus Cocão, Matheus Carvalho e Hugo Moura na volância com o Payet de camisa 10. Pumita pela ponta direita, Jean David na ponta esquerda e Veguete no ataque. E bem, meus queridos, o início da partida é muito parecido com o início de Corinthians e Palmeiras, fazendo esse pequeno paralelo. Cara, é de um Botafogo que tem a posse, que jogava em casa, que pressionava e que amassava o Vasco. O Vasco, cara, nesse início de jogo, ele não conseguia sair da sua defesa praticamente. E o Botafogo impondo o seu estilo de jogo, aquele estilo clássico, né, pressão após a perda, muito ataque pelas pontas, sendo aquela posse de bola, Savarino, Almada, Luiz Henrique jogando muito bem. E naturalmente, com toda essa pressão, cara, eventualmente sairia o gol. E em um cruzamento de Alex Telles da ponta esquerda, ele encontra Savarino completamente livre de marcação no meio da área para só mandar aquele voleiozinho e fazer 1-0. E logo na sequência você tem o Igor Jesus puxando um novo ataque, fazendo uma triangulação maravilhosa com o Savarino, que serviu o Luiz Henrique. O Luiz Henrique deu uma cavadinha maravilhosa só para deslocar o Léo Jardim e fez 2-0. Em menos de 10 minutos, o Botafogo já estava metendo 2-0 para cima do Vasco. O Vasco, que adotou uma estratégia errada, na minha opinião, foi pro Nilton Santos com uma estratégia que durou esses 10 minutos de se defender. Não tinha estratégia para ser pro contra-ataque, não tinha nada disso. Ia lá para se defender e talvez perder de pouco. E aí o Botafogo, cara, ele viu esse tapete vermelho para ele passar por cima e ele não recusou, né? Foi lá e meteu 2 gols em 10 minutos. E depois disso, o Vasco ele percebe que aquela estratégia montada pelo Rafael Paiva não vai dar de nada e o time ele vai tomar uma goleada histórica. Então começa a sair para jogo, começa a conseguir criar algumas boas chances em contra-ataques, principalmente com o Pumita, com o Jean David. E você também tem algumas defesas que o John ele é obrigado a fazer, como por exemplo uma cabeçada do Veguete e depois um chute do Paulo Henrique. Porém, essa equivalência que o Vasco ele conseguiu botar na partida depois do 2-0 não era lá muito sólida realmente, porque o Botafogo ele ainda tinha as melhores chances. E em uma chance dessas, o jogo ele acaba pro Vasco. Você tem o Igor Jesus fazendo uma jogada pela ponta esquerda, quando ele vai adentrar a área, ele é puxado pelo João Vitor. O João Vitor que já tinha amarelo e foi muito bem expulso. E essa expulsão ela vai ter um reflexo muito maior daqui a pouco, que eu ainda vou contar. Mas o primeiro tempo ele termina com esse contexto. Um Botafogo que teve um início avassalador e marcou seus 2 gols, diferentemente do Palmeiras lá em Itaquera. E fez essa vantagem logo cedo. E depois ainda teve boas chances, talvez as melhores chances para ampliar ainda nesse primeiro tempo. Porém acabou desperdiçando. Já do lado do Vasco era uma equipe que entrou com uma estratégia errônea, tomou 2 gols e depois tentou sair para jogar. Porém, teve essa mini reaçãozinha, né, essa mínima equivalência que conseguiu colocar na partida, morta com a expulsão do João Vitor. E pra volta do segundo tempo, cara, a gente teve basicamente um Vasco que fechou uma linha de 5, entrou o Maicon ainda na reta final do primeiro tempo no lugar do David, né, e aí, cara, o jogo, ele virou basicamente um ataque contra a defesa. O Botafogo completamente tranquilo, relaxado com o jogo, no melhor cenário pra ele. O adversário não consegue contra-atacar, o Botafogo continua pressionando, continua rondando a área, conseguindo criar boas oportunidades, porém que não eram finalizadas com maestria. Só que o time ele não tomava mais susto. O Vasco não conseguiu atrapalhar, não conseguiu levar perigo pro John nesse segundo tempo. Muito por conta daquela expulsão. A expulsão acabou com o jogo do Vasco, que já não era bom.
E em meio a toda essa pressão, basicamente, né, a gente teve o jogo ele sendo finalizado. Você tem uma jogada no meio pelo Marlon Freitas e ele acaba encontrando o Júnior Santos, que tava voltando de lesão. E o Júnior Santos, cara, num toquezinho de muita qualidade, só encobre o Léo Jardim com uma belíssima cavadinha. Um jogador que foi extremamente importante nessa reta inicial do ano do Botafogo, né? Porque, meus amigos, se não fosse pelo Júnior Santos, o que seria essa Libertadores do Botafogo, né? É bizarro pensar nisso, né? Um time que botou a Libertadores no bolso durante toda a competição, para conseguir chegar nela, precisou do Júnior Santos, que acabou se lesionando, né? Uma fatalidade e infelizmente ficou fora durante todo o ano, durante toda essa campanha. Mas o nome dele com certeza vai ter escrito se essa glória eterna vir na história do Botafogo. E bem, depois desse gol, o Botafogo ele ainda criou muitas e muitas chances para poder ampliar o placar, por exemplo, né? Mas acabou parando no 3-0. E a partida ela termina nesse cenário. Um Botafogo que foi avassalador, como eu disse, nos primeiros 10 minutos, e depois foi levando o jogo a seu favor, com uma partida que estava muito favorável ao seu estilo de jogo. E ainda depois, no segundo tempo, conseguiu matar a partida com o Júnior Santos, embora ainda tenha perdido muitas outras chances. E cara, isso aqui era jogo para 5-6-0, tá? Por todo o volume que o Botafogo teve no segundo tempo, ter feito só um gol acaba sendo errado para a história total do jogo. Já do lado do Vasco, é um time que entrou com uma estratégia errada por parte do Renato Paiva, foi massacrado nos primeiros 10 minutos, levando 2 gols, e depois, quando pareceu que ia reagir, tomou outro baque que foi a expulsão do João Vitor. E aí, segundo tempo, foi um Deus nos acuda, defesa a todo momento, não conseguiu sair e toma um 3-0 que acabou saindo barato. Essa é a grande realidade por parte do Vasco. Bem, partindo pro bloco do futuro das equipes, né? Vou primeiro falar da equipe vencedora, o Botafogo. Cara, o que fala do Botafogo? É basicamente a mesma partida de sempre, um time que é avassalador, principalmente no início, com aquela pressão, com aquela intensidade, que é outro nível. Cara, outra rotação aqui no futebol brasileiro. E aí foi lá e fez os 2 gols. Foi competente e foi incisivo, não desperdiçou tantas chances nesse início da partida e basicamente liquidou ela ali. Com 2-0 o Vasco mal conseguiu reagir e a atuação em geral do Botafogo foi muito boa, embora os gols perdidos, na minha opinião, no segundo tempo. Mas pouco importa. Agora o time ele tá com 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E ontem, com essa vitória por 3-0, não só tem agora mais vitórias, que é o primeiro critério de desempate, mas também empatou em saldo de gols, que é o segundo critério. Cara, ficou muito favorável a situação pro Botafogo. Essa é a grande realidade. Respondendo a thumb, vamos ter um pouquinho de paciência, porque o futebol, cara, é uma caixinha de surpresas. A gente viu ano passado com aquela derrocada inimaginável do Botafogo. Porém, se eu falar que esse título não tá bizarramente bem encaminhado, eu vou estar mentindo. Cara, tá tudo a favor do Botafogo. Um time com um psicológico praticamente inabalável, o 11 inicial, tá? Porque quanto aos reservas, eu já acertei em outros vídeos, eu tenho algumas dúvidas. Com um futebol, cara, o melhor da América nesse ano, essa é a grande realidade, o melhor da Libertadores, o melhor do futebol brasileiro, por aí vai. Tem vantagem nos critérios de desempate, além dos 6 pontos de vantagem, e também o seu principal concorrente quanto a esse Campeonato Brasileiro, tá numa fase ruim, que não consegue praticar futebol, como eu dissertei no vídeo de ontem que eu falei do derby. Cara, a situação tá bizarramente tranquila pro Botafogo, que provavelmente vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro mais tranquilo que o esperado. É pra fechar toda essa jornada do herói do Botafogo, tem chance de ser coroado campeão brasileiro na casa do seu maior algoz, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, na 36ª rodada. Que roteiro vem escrevendo o Botafogo? Um verdadeiro roteiro de redenção. E a grande realidade é que provavelmente a dobradinha vai vir, porque é um futebol absurdo. Isso a gente viu que foi feito com o Vasco nos primeiros 10 minutos de jogo ontem. Por falar em Vasco, eu tenho que falar, cara, do Renato Paiva, porque pra mim ele é o maior rosto dessa derrota acachapante. Cara, eu acho a estratégia do início do jogo muito errada. O Vasco se sentou na defesa e tentou segurar essa pressão inicial do Botafogo. Sobreviveu aos primeiros 15 minutos. E depois, provavelmente, tentar sair pra jogo, tentar alguma coisa. Só que deu errado, cara. Não pode ter essa postura com esse Botafogo. Se você não tentar incomodar o Botafogo, nem pelo mínimo que seja, e você só dá a bola e dá o campo pra ele vai te amassar como ele amassou nos primeiros 10 minutos ontem. Não precisaram nem 15 pro jogo já estar decidido. Era evidente que o Vasco não conseguia fazer mais nada. O 2-0 selava a vitória. E aí depois só ficou muito pior, com a expulsão de João Vitor, o segundo tempo terrível do Vasco, mas que eu até compreendo, não tinha muito o que fazer, e sendo completamente bombardeado nesse segundo tempo, e como eu disse, 3-0 ficou pouco. O que resta pro Vasco, cara, é agora juntar as migalhas e tentar reconstruir. Eu não vou dizer que é um resultado horrível, tenebroso pro Vasco por um motivo. Gente, perder pro Botafogo hoje, pra esse time do Botafogo, não é absurdo nenhum. É um puta de um timaço, é o melhor futebol das Américas. Então, essa derrota
ela era meio que previsível e esperada. Viemos a convir. Até você, torcedor vascaíno, você vai concordar comigo. Só que, pô, da forma que foi, fica com um gostinho meio errado, né? Com o time sendo basicamente amassado. Cara, o Botafogo passou por cima do Vasco. E, como eu disse, vai muito do Rafael Paiva, também vai dos jogadores. A decisão burra do João Vitor e os 2 amarelos que ele tomou. Mas é assim, né? O Vasco ele ainda tá vivo, muito, muito vivo nessa briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Muito provavelmente esse G6 vira G9 e nesse caso, né, no atual momento que estou gravando esse vídeo, o Vasco estaria nesse G9. Então, como eu disse, é juntar os cacos e continuar porque esse objetivo, caso seja alcançado, vai ser gigantesco. Ainda mais pelos prognósticos que eram feitos quanto ao Vasco no início da temporada. E agora vamos para a Bahia. Bahia e São Paulo, um confronto importantíssimo na parte de cima da tabela, uma disputa direta pelo G6. O Bahia que vinha de uma apresentação terrível contra o time que eu acabei de citar, que eu acabei de falar sobre, né, o Vasco. Perdeu por 3-2, sendo que em determinado momento do primeiro tempo estava 3-0 pro Vasco lá em São Januário. E o time ele precisava responder. O Rogério Ceni estava bizarramente pressionado e com razão até. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre o Rogério Ceni nesse vídeo. Já do lado do São Paulo, cara, o time ele veio de um empate muito sofrido, arrancado lá no Heriberto Wilson, né, contra o Criciúma na última rodada com um golaço do Lisieiro. E buscava novamente conquistar pontos na Bahia contra o adversário direto desse G6 para ficar mais tranquilo ainda e garantir a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Então, com todo esse contexto já colocado, vamos para as escalações. Bem, do lado do Bahia, o Rogério Ceni escalou o time com o Marcos Felipe no gol. E eu ainda vou comentar bastante o Marcos Felipe nesse vídeo, tá? Meu amigo, que falha foi aquela? Vou chegar nisso. Santiago Arias na lateral direita, Gabriel Xavier e Cano na zaga e Luciano Juba na lateral esquerda. Jean Lucas e Caio Alexandre na volância com o Everton Ribeiro de meia camisa 10, construtor realmente, né? Com o Cauli fazendo mais essa meia esquerda, barra ponta esquerda, Ademir, o Ademir Fumacinha, né, na ponta direita, como ele é apelidado pela torcida do Bahia, e Lúcio Rodrigues no ataque, ganhando chance no lugar do Everaldo. Finalmente o Lúcio Rodrigues, ele ganhou uma chance pra começar de titular, cara. É um jogador que foi contratado por um grande valor, né, pelo Grupo City, e até agora não vinha sendo muito utilizado, não vinha encantando tanto o técnico Rogério Ceni para começar entre os 11 titulares. E ontem fez uma partida, na minha opinião, interessante. Já do lado do São Paulo, o Zubeldia ele mandou força máxima. Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Alan Franco e Sabino na zaga e Jamal Lewis, o norte-irlandês, na lateral esquerda. Cara, isso é muito bizarro, né? Luiz Gustavo e Marcos Antônio na volância, com o Luciano fazendo mais essa função de camisa 10, ou um segundo atacante também. Ponta direita, Lucas Moura, ponta esquerda, Ferreirinha, e no ataque, Jonathan Caleri. E cara, se no outro jogo, né, que eu comentei aqui, foi um completo amasso do Botafogo nesse início de jogo, aqui a gente teve um jogo muito mais truncado. O São Paulo buscava ter a posse de bola e ritmar o jogo com essa posse, saindo em velocidade, utilizando muito seus pontas, né, Ferreirinha e Lucas Moura, quando possível. Já do lado do Bahia, era um time que marcava muito em cima, era muito intenso, muito veloz e abusava muito das laterais do São Paulo, que marcavam muito mal, e também de muitos erros de passe do São Paulo, para recuperar essa bola e chegar em velocidade ao ataque, criando boas chances e chances perigosas até. O Bahia, na minha opinião, ele foi melhor neste primeiro tempo, conseguiu criar boas chances e exigiu que o Rafael, por exemplo, trabalhasse durante todo esse primeiro tempo, com um esquema de jogo, com um estilo realmente que dava certo. O Bahia, ele conseguia levar essa bola desde a defesa até o ataque, recuperar a bola no meio de campo e levar o ataque em velocidade, trocando passes, jogando bonito. E eu acho importante eu frisar isso aqui, porque isso daqui, cara, vai estar na minha análise central quanto ao técnico Rogério Ceni que eu vou fazer no futuro do Bahia. O Bahia não jogava mal, o Bahia era superior nesse primeiro tempo, só que também, cara, não amassava o São Paulo. O São Paulo conseguia muito bem sair em contra-ataques, porém, o seu meio-campo voltava a repetir um erro que vem marcando a temporada do São Paulo. Muito erro de passe, isso aí matava a construção do time. O São Paulo não conseguia construir bem nesse primeiro tempo, embora conseguisse eventualmente chegar no ataque com seus pontas. E cara, o cenário do jogo foi esse daqui durante praticamente todo o primeiro tempo. E aí no final a gente tem a virada de chavinha do jogo. No final do primeiro tempo, a gente tem um lance inacreditável que acabou com o Bahia. O Marcos Felipe recupera essa bola depois de um escanteio, né, a favor do São Paulo. Ele vê os jogadores do Bahia, né, faz aquela leitura, vai tentar cobrar rápido, sair jogando rápido, né, vai dar aquele chutão. E ele chuta a bola no pé do Luiz Gustavo. Assim, um lance fácil. Cara, você não tinha muita pressão sobre o Marcos Felipe. Ele tinha todo o tempo do mundo pra fazer análise e fazer o que ele quisesse. Foi muito afoito, cara, deu a bola no pé do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tem o mérito de ter quebrado a corrida, né, ter sido muito ligeiro realmente pra conseguir dominar essa bola, o que era uma bola forte, né, porque o Marcos Felipe tava quebrando essa bola, né, tava mandando lá pro ataque. E o Luiz Gustavo vira e se depara com um gol totalmente aberto, só rolou pro fundo do gol e fez um 1-0. 1-0 que, cara, abateu completamente o Bahia. E o primeiro tempo ele termina nesse cenário. Um primeiro tempo de um Bahia melhor, como eu frisei aqui. Porém, no finalzinho,
deixou escapar essa superioridade entre os dedos. Um erro individual matava esse bom primeiro tempo do Bahia. Um primeiro tempo elogiável, na minha opinião. E o São Paulo foi muito oportunista. Quando a chance caiu vinda direta dos céus, né, ou dos pés de Marcos Felipe nesse caso, foi lá e fez o gol. Um primeiro tempo que, defensivamente, isso daqui é uma marca que fica durante todo o jogo do São Paulo, foi muito bem. A defesa funcionava, cara, quase com excelência. O Bahia conseguia abusar muito das laterais? Conseguia. Mas o miolo, principalmente, não arranjava nada. Alan Franco e Sabino faziam uma excelente partida, só que do meio pra frente, não conseguia se criar. E aí a chance caiu dos céus e foi lá e fez o gol. E, cara, o início do segundo tempo é rigorosamente o mesmo do início do primeiro. O São Paulo tendo a posse, tentando sair em velocidade e também ritmando um pouquinho a partida, tocando um pouquinho mais lenta essa bola. Já do lado do Bahia, era um time que novamente marcava em cima, que eventualmente veio a ter mais a posse, só que aí ficou afobado, ficou desesperado por estar atrás no placar depois de um bom primeiro tempo, e começou a mandar chuveirinho, 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 chuveirinho. O segundo tempo inteiro do Bahia é basicamente cruzamento na área. E como não tem nenhum grande 9 de área, o Lúcio Rodrigues não é esse cara novizaço, que ele vai dominar a bola no peito, vai subir entre os zagueiros, vai fazer um gol de cabeça, ele não é esse jogador. E aí o Bahia não conseguia criar chances incisivas, chances realmente claras de fazer o gol. Claro, você tinha muitas chances que passavam, por exemplo, na frente do Rafael. O Rafael teve sim que trabalhar nesse segundo tempo, tal qual ele trabalhou no primeiro. Porém, você não tinha aquela chance claríssima. Nossa, que absurdo não ter saído o gol nesse lance. Não existia essa chance. Você tinha bons cruzamentos que eventualmente levavam perigo, só que nada incisivo. E o São Paulo foi lá e matou o jogo. Uma cobrança de lateral, a zaga do Bahia acaba vacilando, né? Você tem o Luciano recebendo essa bola aqui mais ou menos pela ponta esquerda, ele cruza para o Wellington Rato, que estava no meio da área, livre de marcação, só empurrou, né? Se jogou para cima da bola para fazer o 2-0. O Wellington Rato que fazia agora o seu primeiro gol na temporada, né? Um jogador que foi tão decisivo, principalmente com assistências durante todo o ano. Curioso, vinha marcar seu primeiro gol em novembro, né? Basicamente no apagar das luzes da temporada. E aí, cara, com esse 2-0, o Bahia ficou ainda mais desesperado, deixando mais espaço para contra-ataque, não conseguindo criar chances boas, não tinha mais essa calma. E o São Paulo foi lá e fez seu terceiro. E um contra-ataque no finalzinho do jogo, né, completamente escancarada a defesa do Bahia. O Wellington Rato puxa o contra-ataque pela ponta direita, rola pro meio e pro Lucas, e o Lucas bate no ângulo. Fácil, cara, um jogador da qualidade do Lucas, ter esse espaço todo, é óbvio que ele vai cravar. E foi lá e cravou. 3-0 pro São Paulo. E a partida terminava nesse contexto. Um Bahia que teve um bom primeiro tempo, porém, depois de um erro grotesco do seu goleiro, morreu na partida. Teve um segundo tempo muito desesperado, que uma chance ou outra foi boa sim, né? Conseguiu criar chances de perigo, mas nenhuma lá muito claríssima. E não conseguiu chegar ao gol. Uma estratégia que no primeiro tempo deu muito certo, porém no segundo, pela afobação da equipe, não deu. E o São Paulo foi de um primeiro tempo ruim, que errava muito, principalmente ofensivamente, e terminou com uma chance que caiu dos céus. Conseguiu se recuperar no segundo tempo. Fez um bom segundo tempo. Isso aqui tem que ser elogiado por parte do São Paulo. O meio-campo se acertou, começou a trocar passes melhor. E aí, cara, aproveitou do desespero do Bahia para matar a partida. Partindo para o futuro das equipes, eu vou falar novamente de quem foi o vencedor, do São Paulo. Como eu disse, cara, eu tenho alguns aspectos, principalmente coletivos, para elogiar do São Paulo. A defesa do São Paulo foi impecável ontem. Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Jamal Lewis e eventualmente, deixa eu ver aqui quem entrou no lugar dele, né, o Arboleda, foram muito bem. Passaram uma segurança defensiva muito boa pro torcedor são paulino. Realmente é algo que eu tenho muito a elogiar. Sem falar do Rafael, debaixo da meta, cara, que é um goleiraço. Cara, o Rafael, ele ontem, eu acho que ele fez umas 3 defesas que eram complicadas em cabeceiros do Bahia. Eu acho que 2 no primeiro tempo e depois 1 no segundo. E foi novamente muito bem. Todo o setor defensivo do São Paulo tá de parabéns. Do meio pra frente, já não é tanto a mesma coisa. Cara, tem que ser dito. O primeiro tempo do São Paulo, ofensivamente, como eu disse na análise, é ruim. O time errava muito passe. E é quase que uma característica desse time do Zubeldia. Erra muito passe, não melhora isso, cara. É inacreditável. Só que no segundo tempo, aproveitando muito dos espaços, né, a defesa do Bahia que virou um latifúndio, conseguiu trocar passes melhores. Também acalmou um pouquinho na partida. 1-0 de vantagem, te dá essa tranquilidade. E aí, cara, naturalmente as coisas fluíram e conseguiu chegar ao segundo e ao terceiro gol em um contra-ataque. Um primeiro tempo ruim, mas o segundo tempo promissor, na minha opinião, que tem o que você trabalhar para melhorar esse time. O segundo tempo que eu acho que tem que ser o ideal a se buscar no São Paulo. Partida muito boa, na minha opinião, mas que fica aquele asterisco que eu falei da questão da construção, muitos passes errados que ocorreram principalmente no primeiro tempo. E, cara, esse resultado também é excelente pro São Paulo, porque agora fica muito tranquilo nessa briga pelo G6. Cara, agora tá lá na 6ª colocação atrás de Flamengo, de Inter e por aí vai, que são times que eu acho que o São Paulo não vai acabar ultrapassando porque estão praticando futebol atualmente melhor que o time tricolor. Porém, é importantíssimo ficar nessa posição. Como eu disse lá no bloco de Botafogo e de Vasco. Eventualmente, na minha opinião, isso aqui vai virar um G9. Então, se virar um G9, o São Paulo vai diretamente para Libertadores. Eu acho que esse tem que ser o objetivo da equipe para esse ano.
Então, resultado muito bom, na minha opinião, que dá essa tranquilidade nessa briga, na principal disputa do São Paulo para essa reta final de campeonato. Agora, falando do Bahia, que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para falar do Rogério Ceni, por aí vai. Cara, eu tenho que ser justo. Eu prego justiça nesse canal. Eu não vou falar mentira só para torcedor ficar feliz comigo. O Bahia fez um bom primeiro tempo. O Bahia teve as melhores chances no primeiro tempo. O Bahia só saiu perdendo no primeiro tempo por um erro inacreditável e inaceitável do seu goleiro, que matou completamente a partida da equipe baiana. O Bahia criou boas chances e só não saiu na frente, cara, por milímetros, por boas defesas do Rafael, como eu citei na parte do São Paulo. Porém, cara, o segundo tempo ele é terrível. Um segundo tempo de uma equipe desesperada, que já não tinha mais tanto repertório, que apostou em muito chuveirinho, que alguns até deram certo, mas não teve nenhuma grande chance realmente. E aí, cara, falar de desempenho, eu tenho que falar diretamente do Rogério Ceni. É um técnico que vem oscilando muito e vem balançando no cargo. Cara, já não é de hoje que as críticas ao trabalho do Rogério vêm sendo feitas. Muitas escalações que não fazem sentido, como é o exemplo da última partida contra o Vasco, que ele colocou o Everaldo em campo. Everaldo que muitas vezes não rende. Só ontem foi colocar o Lúcio Rodrigues de atacante titular. Você tem uns pequenos erros que vão minando o trabalho, vão minando a paciência do seu torcedor. E aí ontem, o torcedor ele vai cagar que foi um bom primeiro tempo. Essa é a grande realidade. Ele vai querer olhar pro resultado, e o resultado é terrível, um 3-0 em casa, um 3-0 na Fonte Nova. Nunca se pode tomar um 3-0 no jogo de futebol, muito menos em casa. Isso é um sinal que muita coisa estava errada. E acaba que essa bomba vai estourar pro Rogério Ceni. Eu acho um pouco injusto, eu acho, porque o primeiro tempo eu vejo um Bahia que joga bola, eu vejo um Bahia que pratica um bom futebol, porém que não conseguiu chegar no gol. O que acontece, cara, essa é a grande realidade. Porém, o Marcos Felipe estragou o jogo. E acaba que a questão individual vai atrapalhar muito o Rogério Ceni. Ontem nós não tivemos uma boa partida do Cauli, por exemplo, na minha opinião, o Everton Ribeiro carregou esse meio campo do Bahia. Jean Lucas, Caio Alexandre não foram tão bem, Ademir até tentou, mas também não conseguiu nenhuma grande chance. O Lúcio Rodrigues, eu acho que foi até bem naquilo que competia a ele, conseguiu umas boas finalizações, bons cabeceios. Mas, cara, o que o Marcos Felipe fez minou completamente o jogo. Pô, gente, eu entendo, você tá ali pilhado pelo jogo, quer fazer o gol, tá jogando em casa, com o apoio da sua torcida, seu time foi melhor no primeiro tempo, martelou e não fez o gol. Eu entendo você querer jogar rápido, querer ir logo fazer esse gol no finalzinho do primeiro tempo para dar aquele up. Mas tu não pode fazer isso. O que o Marcos Felipe fez é indefensável. É uma falta de atenção bizarra. E essa pequena falta de atenção minou todo o jogo do Bahia, que não conseguiu ter paciência no segundo tempo, como eu disse. E aí acaba que o Rogério Ceni é cobrado por isso. Eu acho que essa crítica ela cabe, porque o histórico do Bahia nos últimos jogos não é bom. Porém, eu acho que a gente não pode ser injusto. A gente tem que pontuar o bom primeiro tempo, mas também tem que pontuar o péssimo segundo tempo. Uma equipe que não teve paciência para criar com a bola no chão, que é a principal característica deste Bahia. Tanto que foi assim que chegou às boas chances no primeiro tempo. E aí ficou só jogando bola na área, sem nenhum atacante de ofício que faça gol de cabeça. Depois entra o Everaldo, por aí vai, pra tentar uma abafa final, mas não conseguiu nenhuma boa chance. E aí acaba derrotado por 3-0, um placar muito, cara, muito pesado, na sua casa. O Rogério Ceni já tá balançando. Eu não acho que o Rogério ele será demitido nessa reta final. Se for ser demitido, vai ser lá pra dezembro, quando já tiver tudo acabado, porque não é padrão grupo City de qualidade. Mas, pô, fica meio difícil de defender, porque o time vem jogando mal, e aí quando até que joga bem, você tem uma atuação individual que acaba com todo o desempenho. É uma partida, pô, complicada pro torcedor do Bahia engolir, porque o time ele jogou bem o primeiro tempo, como eu disse, que já deve ser a quinta vez que eu repito isso aqui nesse vídeo. Porque, cara, essa é a impressão que eu fico, o Bahia ele foi melhor, só que aí o erro individual elimina. No jogo de futebol, às vezes é assim, a engrenagem, toda a máquina tá funcionando, mas aí vem uma pecinha, ela quebra e para todo o processo. Pra mim, isso foi o jogo do Bahia ontem. Eu ainda acho que o Rogério ele merece um pouquinho de paciência. Mas eu não tô na pele do torcedor tricolor. Eu não estou na pele do torcedor do Bahia. E eu entendo esse esgotamento. Eu entendo esse cansaço. Às vezes o Rogério ele faz muitas burradas e ele persiste por muito tempo nelas. Como é, por exemplo, o Everaldo titular, que na minha opinião já deveria ter mudado há muito tempo pro Lúcio Rodrigues. A gente espera o que vai acontecer. Eu não demitiria neste momento. E se no final do ano você tiver um bom treinador à disposição, Pedro Caixinha, Luiz Castro, que na minha opinião podem fazer um bom trabalho, ainda mais com todo o investimento do Grupo City, eu entendo a troca. Mas por hora eu não faria ela. E só ponto aqui, mais um jogo que o Rogério Ceni não consegue vencer contra esse clube. Cara, ele tem 100% de derrotas contra o Flamengo em toda a sua carreira como técnico e também nunca conseguiu vencer o São Paulo.
Pelo menos nos 100%, né? O Rogério, se ele quiser evoluir como técnico, ele vai ter que estudar um pouquinho mais e vai ter que corrigir isso. Porque, pô, não tem como tu simplesmente não conseguir vencer 2 times no cenário nacional, pô. Não tem como você começar uma temporada com um técnico que é garantia de não vencer contra Flamengo e contra São Paulo. Não dá, pô. Tem que corrigir isso. E, cara, também pesa muito pra esse resultado terrível como que o time ele fica nessa briga por uma vaga na Libertadores, pô. Você perde por um rival direto. Você estaciona nos 46 pontos, se eu não me engano. Fica complicado. Você tem times atrás que estão chegando. Era uma rodada que, se o Bahia vencesse, ele distanciava de outras equipes, como é o caso de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, e ficava mais tranquilo nessa briga pela Libertadores, que eu acho que é o principal foco da equipe baiana no ano. E aí tem todo esse peso, toda essa atuação que no segundo tempo foi muito ruim, todo o peso do resultado, e se vai combinando por esse clima de instabilidade que está reinando na Bahia agora. Situação realmente muito complicada por parte do Tricolor de Aço. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso. Até o vídeo de amanhã.